Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal para mais uma etapa dessa jornada de conhecimento. Você está no lugar certo se busca respostas para os mistérios mais profundos da humanidade. Hoje, vamos falar sobre textos antigos que foram excluídos da Bíblia. Sim, documentos considerados tão polêmicos e reveladores que acabaram banidos, mas que podem conter segredos surpreendentes sobre o fim dos tempos. Por que esses textos foram deixados de lado? O que eles poderiam nos contar sobre o futuro da humanidade e os desafios que enfrentamos hoje? Essas perguntas nos levam a uma reflexão essencial. Será que o conhecimento contido neles foi ocultado para nos proteger ou para manter algo em segredo? Este vídeo não é apenas uma exploração de histórias antigas. É uma jornada para entender as conexões entre essas escrituras esquecidas e os eventos contemporâneos. Se você já se perguntou sobre o significado das mudanças globais que estamos vivendo ou sentindo que há algo maior acontecendo, prepare-se para descobrir respostas que podem mudar sua percepção da realidade. Aqui, vamos além da superfície, desvendando mensagens ocultas e verdades que permaneceram nas sombras por séculos. Então fique comigo, porque o que você está prestes a aprender pode abrir novos horizontes em sua busca por conhecimento e, claro, expansão espiritual. Para entender por que certos textos foram banidos da Bíblia, precisamos primeiro voltar no tempo e explorar como a cânone bíblica foi formada. Durante os primeiros séculos do cristianismo, havia uma vasta coleção de manuscritos circulando entre comunidades religiosas. Esses textos abordaram desde narrativas sobre a criação e o Apocalipse até ensinamentos atribuídos a figuras importantes como Jesus, Maria Madalena e até Judas. No entanto, nem todos eles foram aceitos como parte das escrituras sagradas. O processo de seleção começou a se consolidar nos concílios de Hipona, 393 d.C., e Cartago, 397 d.C., onde líderes da igreja se reuniram para definir quais livros deveriam compor a Bíblia oficial. Nessa época, critérios como autoria, coerência teológica e popularidade entre as comunidades cristãs foram levados em consideração. Mas é importante destacar que decisões políticas e disputas de poder também desempenharam um papel crucial. Textos como o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé e o Apocalipse de Pedro foram considerados heréticos ou problemáticos por contrariarem a doutrina que estava sendo estabelecida. Por exemplo, o livro de Enoque descreve uma história complexa sobre anjos caídos e gigantes conhecidos como Nefilim, temas que poderiam levantar questionamentos sobre a natureza do pecado e da salvação. Além disso, havia um esforço para manter a narrativa bíblica coesa e facilmente compreensível para o público. Textos que introduziam conceitos mais esotéricos ou difíceis de interpretação eram frequentemente excluídos para evitar controvérsias teológicas. O resultado foi a criação de uma Bíblia que, embora rica e profunda, deixou de fora uma grande quantidade de literatura espiritual e histórica. Esses livros banidos, no entanto, não desapareceram completamente. Muitos deles foram preservados em manuscritos antigos, como os pergaminhos do Mar Morto e a biblioteca de Nag Hammadi, e guiaram fascinando estudiosos e curiosos por séculos. Suas mensagens e profecias oferecem perspectivas alternativas sobre o papel da humanidade no universo e sobre o destino final do mundo. Desvendando os segredos. Agora que entendemos como e por que esses textos foram excluídos, é hora de explorar o que eles realmente revelaram. Muitos desses manuscritos banidos oferecem uma perspectiva única e, por vezes, perturbadora sobre o fim dos tempos. Vamos começar pelo livro de Enoque, uma das obras mais fascinantes e controversas. Profecias apocalípticas. O livro de Enoque descreve uma série de visões apocalípticas que vão além do que encontramos no Apocalipse de João, que compõe o Novo Testamento. Enoque relata sua jornada ao céu, onde testemunha o julgamento de anjos caídos e o destino final da humanidade. Esses textos apresentam uma visão detalhada do Apocalipse, incluindo catástrofes naturais, a ascensão de líderes corruptos e a batalha final entre o bem e o mal. Essas profecias parecem ressoar com muitos eventos contemporâneos. Desastres climáticos, conflitos globais e avanços tecnológicos assustadoramente rápidos são frequentemente interpretados como sinais de que estamos vivendo os últimos dias. Mas será que estamos realmente à beira do Apocalipse? Ou essas considerações são simplesmente reflexos das preocupações universais da humanidade? Os Nefilim e os anjos caídos. Outro ponto intrigante do livro de Enoque é a história dos anjos caídos, conhecidos como vigilantes, que desceram à terra e se apaixonaram por mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes chamada Nefilim.
Essa narrativa não só levanta questões sobre a interação entre o divino e o humano, mas também sobre os acontecimentos desses seres na história da humanidade. Alguns teóricos sugerem que os Nefilim podem ser interpretados como representações de civilizações antigas avançadas ou até mesmo como evidências de possíveis contatos extraterrestres. Embora essa perspectiva possa parecer ousada, é fascinante notar como as histórias desses gigantes e suas supostas habilidades tecnológicas ressoam em mitos e lendas de diversas culturas ao redor do mundo. O julgamento final e a nova terra. O Apocalipse de Pedro, outro texto banido, oferece uma visão profundamente emocional do julgamento final. Ele descreve em detalhes vívidos o destino das almas no inferno e as recompensas dos justos no céu. Essa narrativa, embora semelhante à do Apocalipse de João, apresenta uma abordagem ainda mais pessoal e compassiva sobre a redenção e a justiça divina. Além disso, o texto sugere uma nova terra e um novo céu, onde a humanidade finalmente viverá em harmonia com o divino. Esse conceito oferece esperança e renovação, destacando que o Apocalipse não é apenas destruição, mas também um renascimento espiritual e cósmico. Perspectivas alternativas. Esses textos banidos não apenas complementam a narrativa bíblica oficial, mas muitas vezes a desafiam, oferecendo interpretações alternativas sobre o propósito e o destino da humanidade. Eles nos convidam a reconsiderar nossas opiniões sobre o Apocalipse e a refletir sobre como essas mensagens podem ser aplicadas aos desafios que enfrentamos hoje. Agora que começamos a desvendar os segredos dessas escrituras ocultas, o próximo passo é entender como elas se conectam com os eventos contemporâneos e o que isso pode significar para o futuro da humanidade. Conexão com eventos contemporâneos. As mensagens contidas nesses textos antigos parecem ecoar em muitos dos acontecimentos que vivemos hoje. Profecias apocalípticas, como as descobertas no livro de Enoque e no Apocalipse de Pedro, fazem referência a eventos que, para alguns, refletem a realidade atual. Desastres naturais devastadores, conflitos globais e uma crescente sensação de incerteza em relação ao futuro. Mas o que isso significa? Desastres naturais e o clima global. Os textos banidos frequentemente mencionam sinais da natureza como anúncios do fim dos tempos. Terremotos, inundações e tempestades apocalípticas aparecem como avisos de que grandes mudanças estão por vir. Hoje, enfrentamos uma crise climática global, com padrões climáticos extremos cada vez mais frequentes. Para muitos, isso não é mera coincidência. Essas mudanças drásticas podem ser interpretadas como confirmações de profecias antigas, alertando para a necessidade de ação imediata. Conflitos globais e lideranças corruptas. Outro tema recorrente nesses textos é a ascensão de líderes corruptos e tiranos que desencadearam períodos de grande sofrimento. Atualmente, testemunhamos um aumento na polarização política, na instabilidade em diversas regiões do mundo e nas geopolíticas que parecem ameaçar a paz global. Para aqueles que acreditam nas profecias, esses eventos são sinais claros de que estamos seguindo o caminho previsto pelos textos apócrifos. Tecnologia e o futuro da humanidade. Talvez um dos aspectos mais intrigantes seja a menção, em alguns textos, de avanços tecnológicos que poderiam mudar drasticamente a forma como a humanidade vive. Embora essas referências sejam simbólicas, algumas veem como compreensão de nossa era tecnológica. Inteligência artificial, biotecnologia e exploração espacial estão nos levando a territórios desconhecidos, levantando questões éticas e existenciais que podem estar ligadas às advertências desses textos antigos. Interpretação espiritual e reflexão pessoal. Independentemente de acreditarmos ou de não estarmos vivendo os últimos dias, os textos banidos oferecem uma oportunidade especial para a reflexão. Eles nos lembram da necessidade de mantermos nossa conexão espiritual e de buscarmos compreensão em meio ao caos. Mais do que a flexibilidade literária, esses textos servem como um espelho, refletindo os desafios que a humanidade enfrenta e apontando para a importância de estarmos preparados, tanto emocionais quanto espirituais. À medida que conectamos esses textos com os eventos contemporâneos, percebemos que eles não são apenas histórias do passado. Eles começaram a influenciar nossa maneira de interpretar o presente e de nos preparar para o futuro. A transformação prometida. Ao aprofundarmos nossos textos banidos, não estamos apenas explorando mistérios antigos, mas também abrindo portas para uma transformação pessoal profunda. Esses escritos não oferecem apenas advertências, mas também lições valiosas sobre como enfrentar as incertezas do presente com coragem e propósito. Preparação espiritual e resiliência.
Os textos apócrifos frequentemente destacam a importância da preparação espiritual. Eles nos lembram de que o fim dos tempos não é apenas um evento físico, mas também um momento de renascimento espiritual. Esse chamado para o despertar nos convida a fortalecer nossa fé e nossa conexão com o divino, independentemente das circunstâncias externas. Essa perspectiva é especialmente poderosa em tempos de crise. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, manter uma base espiritual sólida pode nos ajudar a enfrentar os desafios com resiliência. Esses textos ensinam que, mesmo diante da adversidade, a humanidade tem a capacidade de se renovar e encontrar equilíbrio. Equilíbrio emocional e clareza mental. Outro aspecto transformador desses textos é a ênfase na clareza mental e emocional. As mensagens neles contidas muitas vezes alertam contra a confusão e o medo, emoções que podem nos paralisar diante do desconhecido. Em vez disso, somos incentivados a buscar sabedoria interior e serenidade, confiando que há um propósito maior guiando nossos passos. Praticar essa clareza emocional pode ser um divisor de águas na vida moderna, onde somos constantemente bombardeados por informações e desafios. Ao aplicar esses ensinamentos, podemos aprender a silenciar a mente e focar no que realmente importa, encontrando paz mesmo nas situações mais turbulentas. Esses textos também nos desafiam a agir, a não sermos apenas espectadores dos eventos ao nosso redor. Eles nos convidaram a desempenhar um papel ativo em nossa jornada espiritual, seja ajudando os outros, promovendo a justiça ou simplesmente vivendo de forma mais consciente e intencional. A transformação prometida não é um destino distante, é uma escolha que podemos fazer a cada dia. Ao incorporar essas lições em nossas vidas, podemos nos tornar agentes de mudança, não apenas para nós mesmos, mas também para o mundo ao nosso redor. Agora que você descobriu os segredos dos textos banidos e suas conexões com os desafios contemporâneos, é hora de dar o próximo passo. Este conhecimento não foi compartilhado apenas para a satisfação de uma curiosidade intelectual, mas para inspirar uma mudança real e profunda. Pense em tudo o que você aprendeu até aqui, as mensagens apocalípticas, os ensinamentos sobre resiliência espiritual e a necessidade de encontrar equilíbrio emocional. Esses textos não são apenas histórias antigas. Eles oferecem ferramentas para navegar pelas incertezas da vida moderna com mais clareza e propósito. Este é o momento de reflexão sobre como você pode aplicar essas lições em sua própria vida. Conecte-se com sua espiritualidade, fortaleça sua resiliência emocional e busque formas de viver com mais consciência e intenção. Cada pequena ação que você toma em direção a esse caminho pode trazer uma transformação significativa, tanto em sua jornada pessoal quanto no impacto que você tem no mundo ao seu redor. O conhecimento só se torna verdadeiramente poderoso quando é colocado na prática. Use o que você aprendeu hoje para crescer, se fortalecer e inspirar os outros. Juntos, podemos explorar ainda mais esses mistérios e continuar essa jornada rumo à expansão da consciência e à compreensão espiritual. Ao longo deste vídeo, exploramos juntos mistérios que permaneceram ocultos por séculos, revelando verdades que desafiam o entendimento comum sobre o destino da humanidade. Os textos banidos da Bíblia não são apenas fragmentos esquecidos da história. Eles carregam mensagens poderosas que continuam a ressoar até hoje, oferecendo insights sobre os desafios que enfrentamos e as possibilidades que nos aguardam. Mais do que isso, esses textos nos mostram que, mesmo diante da incerteza, há um propósito maior guiando nossa jornada. Eles nos lembram de que cada um de nós tem um papel crucial para desempenhar no grande cenário da existência. A transformação começa dentro de cada um de nós, e esse é o primeiro passo para criar um futuro mais consciente e alinhado com o que realmente importa. Deixe essas reflexões acompanhar seus pensamentos nos próximos dias. Permita-se questionar, aprofundar-se e, acima de tudo, conectar-se com aquilo que há de mais profundo e verdadeiro em sua jornada espiritual. A busca pelo conhecimento e pela compreensão nunca termina, mas cada passo nos aproxima mais da plenitude e da paz interior. Obrigado por estar aqui e por fazer parte dessa jornada. O universo está repleto de mistérios esperando para serem desvendados, e juntos, podemos continuar a explorá-los. Até a próxima aventura!